Vamos chamar a evangelista Jesuá, dar-lhe o maior tempo possível, né? Para com calma nos ensinar, porque estamos com muita fome. Queremos ser alimentados. Amém? Senhor meu Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de aprender da Tua Palavra. Ó Deus, abençoa nosso coração, para que possamos receber tudo, absolutamente tudo que Tu queres nos falar esta manhã. Nós Te louvamos e Te engrandecemos. Amém e amém. Abra sua revista, por gentileza, lá na página 55, e vamos aprender esta manhã. A paz do Senhor, igreja. Amém? É uma felicidade muito grande, uma honra, poder estar aqui essa manhã com os irmãos para meditarmos um pouquinho na palavra de Deus, para aprendermos mais um pouco sobre os seus ensinamentos. Eu vou precisar de um auxiliar sentado aqui. Jeremias, senta bem aqui na frente, pega um microfone, traz sua Bíblia, que você vai ler os textos bíblicos para a gente ganhar tempo. Já deixa sua Bíblia marcada em 2 Reis, 2 Crônicas e Isaías. Amém. Essa manhã, meus irmãos, dando prosseguimento aos estudos bíblicos sobre os reis de Israel, coube-nos falar sobre o rei Ezequias, né? O rei Ezequias, aqui o título da nossa lição diz: Rei Ezequias, um rei que fez a diferença. E o nosso texto áureo está em 2 Reis, capítulo 18, versículo 5, que diz: Ezequias confiava no Senhor, Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. Para iniciarmos essa lição, meus irmãos, é preciso que nos situemos, né, no tempo e no espaço. É como uma pessoa que chega em um local novo e não sabe onde está, né? Se de repente entrarmos na lição, os irmãos vão ficar meio que, peraí, não, tá, mas onde é que estamos, em que período histórico estamos? Obrigado, minha irmã. O que está acontecendo? Então, antes de entrarmos na lição, é muito importante traçarmos uma visão geral dos acontecimentos que antecederam a subida de Ezequias ao trono de Judá. O pai de Ezequias, cujo nome era Acais, foi um dos reis mais abomináveis do reino de Israel. Ele, além de sua intensa e constante idolatria, o que Acais fez? Ele se curvou à forma mais brutal de paganismo. Veja lá em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 3, o que Acais, o pai do rei Ezequias, chegou a fazer. 2 Crônicas 28, 3. Vamos lá, Jeremias. Também queimou incenso no vale, filho de Imom, e queimou os seus filhos, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado e diante dos filhos de Israel. Você veja, a idolatria dele foi tão grande, do pai de Ezequias, de Acais, que ele chegou a sacrificar os próprios filhos em um culto pagão. Veja quem era o rei que Acais substituiu. Ele acrescenta a ordem para que se abandone o culto a Deus. Ele fecha os templos, ele fecha as portas dos templos. Em 2 Crônicas 28, 24 diz: E ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaços. E fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Israel. Aqui, meus irmãos, conforme o pastor Gedeon vem explicando nas quartas-feiras, o que ocorreu? Nós tínhamos o reino do norte,
e o reino do sul. O reino do norte, a capital era Samaria, Israel, e o reino do sul, Judá. A capital era Jerusalém. Oséias, aqui no versículo 1 Reis 2, 1 Reis 18, 1. Quando vai começar a falar do rei Ezequiel, leia aí, Jeremias. 2 Reis 18, 1. E sucedeu que o terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Isso. A Bíblia normalmente faz esse paralelismo com o reino do norte e o reino do sul. Então, no terceiro ano de Oséias, o rei do norte, de Samaria, né, de Israel, começou a reinar o rei Ezequias. E relembrando, Oséias foi o último rei do reino do norte. Por quê? Porque a Síria leva cativo aquele reino. Leva cativo, leva como vassalo, e todos que estavam na sua região. A Síria vem e destrói tudo. E com isso há um temor da outra parte, do reino do sul. Porque falaram, olha, se eles invadiram o reino do norte, que tem mais povos, que é maior, o que não farão conosco? E aqui, o reino do sul é visto por Senaqueribe, o rei assírio que invadiu o reino do norte, ele fica de olho em Judá, ele diz, vai ser muito fácil conquistar, porque tem menos gente, vai ser muito mais tranquilo. E nesse período, Oséias, quando é levado cativo, quando o reino do norte é levado cativo, ele é morto. Por quê? Porque se junta com o Egito para não pagar mais tributos. Ele fala, não vamos pagar, invadiram e mataram. E é nesse contexto que Oséias sobe ao trono. E é nesse contexto que começa o reinado do filho de Acás, um dos piores reis de Judá, Acás. E se ergue quem? Ezequias. A Bíblia nos diz que Ezequias iniciou seu reinado aos 25 anos e reinou durante 29 anos. Os historiadores, o que acontecia? Lembram quando Davi foi passar o reinado para Salomão? Houve um período de corregência, o pai e o filho reinando juntos. Os historiadores dizem que em Judá havia esse costume. E diz que Acás e Ezequias reinaram um período junto. E de acordo com os historiadores, Ezequias começa a reinar juntamente com seu pai, como se fosse um estágio, né, pastor Gedeon? Aos 11 anos de idade, em 729 a.C. E Acás, esse rei ímpio, incrivelmente ímpio, não conseguiu influenciar Ezequias. Você veja, Ezequias aqui pelos historiadores, ele ficou dos 11 aos 25 anos, 14 anos, reinando junto com seu pai, vendo todas as atrocidades do rei Acás, mas não se influenciou por elas. Porque Deus tinha prometido o quê? Aqui um estudioso, ele ressalta que Deus nos faz ver a atuação dele, no sentido de preservar os descendentes de Davi, para que a promessa da vinda do Messias se cumprisse em Israel. Ezequias foi preservado e estabeleceu uma grande reforma em Israel. Então, voltando aqui aos 25 anos, quando finalmente ele assume o trono sozinho, qual é a primeira iniciativa que ele faz? Uma reforma das instituições religiosas. Uma reforma completa, porque nos anos de corregência que ele teve com seu pai, ele viu todas as atrocidades que seu pai fez. Ele observou tudo que o reino do norte fazia e viu a punição de Deus ao povo. E ele tomou aquilo para si e resolveu não seguir os passos do seu pai. E logo no início do seu reinado, Ezequias resolve, entre aspas, arrumar problema. Por quê?
porque ele vai resistir ao rei Senaqueribe. Ele decide tornar Judá independente. Isso faz com que Senaqueribe se irrite mais ainda ao rei da Síria, lembram? E queira invadir Judá com o seu general, Rabsaque, que vamos falar à frente. E a Bíblia diz que Ezequias se apegou a Deus e foi um dos maiores do reino do sul, fazendo coro juntamente com que reis? Josias e Josafá. Ezequias, inclusive, é mencionado, sabe aonde? Na genealogia do Messias. Isso nós temos lá em Mateus capítulo 1, versículo 9. Esse homem, meus irmãos, o que ele vai fazer? Ele pega um reino totalmente idólatra, pega um reino totalmente pagão, e quando ele assume, ele inicia uma série de reformas. Primeiro, ele vai manter as ofertas no templo, vai levantar e restituir os levitas, vai restituir os sacerdotes em suas funções, vai reabrir a casa de Deus, vai voltar a realizar a Páscoa, que desde a época de Salomão não era feito. Ele vai colocar as coisas em seu devido lugar. A Bíblia diz que ele era um rei correto. Quem era Ezequias? Quem era esse homem que quer colocar tudo no lugar? Quem é esse homem que quer fazer tudo correto? Na palavra de Deus, nós vemos a importância de Ezequias, porque para ele foram destinados apenas 11 capítulos do Velho Testamento. Veja, 11 capítulos. Ele é mencionado em 2 Reis, do capítulo 18 a 20. 2 Crônicas, de 29 a 32, e no livro do profeta Isaías, nos capítulos 36 a 39. Veja a importância do rei Ezequias. O seu nome, meu irmão, é muito interessante quando estava pesquisando. O nome Ezequias é proveniente da língua hebraica e significa fortalecido por Deus. Um homem fortalecido por Deus. Normalmente os judeus faziam isso, né? Davam o nome para o filho de um significado. Hoje em dia, às vezes a gente dá um nome para um filho para ver se o significado pega, e tem menino que o nome é Jesus, mas o menino parece mais, né? É sei lá o quê. Mas prosseguindo. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi. Por isso ele é considerado um dos maiores reis de Judá, o mais virtuoso. Durante seu reinado, ele restabeleceu a adoração, quebrou os ídolos e fez surgir um grande avivamento no meio do povo de Judá. Em hebraico, aqui batendo de novo, Ezequias vem da expressão Riziquia, que é Yahvé dá força, Jeová fortalece. Pensa, meus irmãos, uma pessoa para bater de frente com a idolatria, para restaurar o templo, tem que ter o quê? Força. E força vindo da onde? Do Senhor. Não tem outro local. E esse Riziquia, ele vai ser um homem escolhido por Deus para ajudar. Vai ser escolhido por Deus por quê? Primeiro, ele era um homem que confiava em Deus. Segundo, ele vai ser dado como exemplo. E terceiro, ele fez o que era reto. Leia aí, Jeremias, 2 Reis 18, do versículo 3 ao versículo 5. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Homem reto. Pode continuar. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor
Deus de Israel confiou. Confiava em Deus. De maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Era exemplo. Veja, um homem reto, um homem que foi dado como exemplo e um homem que confiava em Deus. Esse texto que o Jeremias leu, durante os estudos, no hebraico, tem um verbo nele que se chama hayashá. Hayashá, que verbo é esse? No hebraico. E na verdade esse verbo quer dizer o quê? Que ele era correto. Essa expressão, quando feita pela tradução dos estudiosos do hebraico, quer dizer honesto, quer dizer direito, quer dizer aquele monarca que mostra uma vida de conduta ilibada. Ele tinha uma vida reta. Veja, por muitas vezes, meus irmãos, nós confiamos em Deus. Por muitas vezes nós queremos e até somos dados como exemplo. Mas será que nós conseguimos ser retos como o rei Ezequias? E é o que vamos aprender aqui nessa manhã, como sermos retos como o rei Ezequias. Muitas vezes falta-nos o quê? O hayashá, a retidão. E essa retidão nós veremos aqui no estudo como alcançar. Judá, meu irmão, ele sai de um rei totalmente pagão. O reino do norte, Israel também já no 4º ano do rei, Ezequias é levado como cativo por causa do paganismo, da idolatria. E Judá vai receber um presente de Deus. Vai receber esse homem que é exemplo. Enquanto Israel tinha caído, fracassado, Judá recebia um homem de conduta ilibada. Um homem que confiava em Deus, um homem forte, um homem de vida santa. Porque Ezequias vai retirar tudo que diz respeito à idolatria. Ezequias, ele não tolerava a idolatria. Escuta aqui, meu irmão. Assim como Ezequias, nós temos que tirar da nossa vida todo tipo de idolatria. Nós temos que tirar da nossa vida tudo que nos atrapalha de estarmos próximos de Deus. Um homem de Deus deve ter uma vida reta. Não deve tolerar o que é ruim. Não deve tolerar o que está errado, seja na igreja, seja no trabalho, seja onde estiver. É na vida. Um homem de Deus não tolera o pecado. E aqui Ezequias tinha esse hayashá do Senhor e não tolerou. Quando chegou, ele já mandou arrancar tudo. Arranca, quebra. Vamos refazer, vamos restabelecer os levitas. Vamos voltar a dizimar. Esse homem, meu irmão, ele vai levantar os levitas. Ele vai ser esse hayashá. Mas por que ele tem esse coração reto? Por que ele tem essa posição reto? Pois além de ser sincero, ele conhecia o quê? A Torá. Ele conhece a lei de Deus e quer preservar esta palavra. Meu irmão, não tem como uma pessoa conhecer a lei de Deus e não se aproximar dele. Você já viu que tem muita gente que fala, não, nós precisamos de reforma, nós precisamos de novidade na igreja, nós precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. Mas tem se voltado para a palavra? A verdadeira reforma, a verdadeira transformação começa com a palavra. É o que os nossos pastores, pastor Gedeon, Loide, fazem. É estudo bíblico, é escola dominical, Meu irmão, se você conseguir, é o dia todo ouvindo a palavra, não é? Tem estudo para o dia todo. Então aqui ele se propõe a aplicar a palavra naquele povo. Reforma é chamar o povo para a palavra. Vocês lembram de Lutero, o reformador? Ele não queria dividir a igreja, ele não queria abrir a igreja, ele queria o quê? Voltar à palavra. Lamentavelmente aconteceu, mas ele olhava e via o quê? Culto para mortos. Olhava na Bíblia, isso aqui não tem. Olhava
adoração a santos, purgatório. Eu falo, não, isso aqui está diferente da palavra. Hoje em dia vocês já repararam que tem muita gente dizendo, precisamos de avivamento. Aviva, Senhor, tua obra, precisamos de avivamento. Mas normalmente essas mesmas pessoas não dispõem de 1 minuto do dia para ler a palavra. O verdadeiro avivamento nós aprendemos com Ezequias, que é na palavra. É a volta à palavra. E aqui Deus dá ajuda a Ezequias. Deus está dizendo, olha, apesar da queda de Israel, apesar de Judá como está, eu estou te dando um homem reto. Um homem que ama a minha palavra. Um homem que vai fazer a diferença, que ama o meu culto. Um homem que vai preservar a minha aliança. A preservação da aliança de Deus nós só alcançamos por meio da palavra. Conhecimento da palavra. E aqui é como um presente de Deus. Você veja, Deus fazia tudo. Olha, aqui está um homem bom. Aqui está um homem que vai mudar a sorte de vocês. Aqui está um homem segundo o meu coração. Mas o povo não queria. O povo muitas vezes não prestava. O povo muitas vezes não ansiava o que Deus ansiava para eles. Se nós trouxermos para nossos dias, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Não adianta, Jeremias, nós termos o melhor pastor. Não adianta nós termos o melhor louvor. Não adianta nós termos os melhores presbíteros diáconos. Se nós não quisermos sermos crentes, se nós não quisermos aceitar o que o Senhor tem para cada um, de nada vai adiantar. E era isso que acontecia com o povo de Israel. Mas esse rei, que era forte, perfeito, fortalecido, ele começa grandes reformas. Por quê? Porque tinha amor, tinha zelo pela obra de Deus. E aí começa a confusão. Por quê? Quando você começa a mexer no que está errado, vai vir encrenca. E é o que aconteceu aqui. Pelo amor que ele tinha nas coisas de Deus, por se rebelar contra a Síria, ele acentua a fúria do rei Senaqueribe. Leia aí, Jeremias, 2 Reis 18, 7. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saia, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Assíria, e não o serviu. Você veja, com esse posicionamento dele, de restauração de culto, de não pagamento de tributos, ele se revolta contra o rei da Síria. Ele diz, nós não vamos nos submeter, nós não vamos ter o destino que o reino do norte teve. Nós vamos ter um novo posicionamento. O que acontece? O pai de Ezequias pegou altares e colocou dentro da casa do Senhor, altares com o modelo da Assíria. É muito interessante, aqui essa parte que diz o seguinte, Acais mandou o sacerdote Urias construir um altar igual ao que o rei vira em Damasco, quando foi até ali para se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Esse aqui é um rei antecessor a Senaqueribe. Isso se constituía em profanação do templo do Senhor em Jerusalém, pois todos os utensílios que estavam ali foram construídos segundo um modelo dado pelo Senhor ao rei Davi. Inserir um altar construído segundo um modelo pagão representava uma grande profanação à santidade de Deus. Em 2 Reis 16, 10, 12 diz, então o rei Acais foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acais enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar
e o modelo conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, veja, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acais tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele. Esse objeto, esse altar que foi feito pelo rei Acais, representava algo imundo, inserido no santuário de Deus em Jerusalém. E Ezequias, ao restaurar a religião de Israel, ao restaurar o culto, ele quebra, ele retira esse altar, ele volta à origem, ele volta à palavra, volta ao Senhor. E isso fez o quê? Irrita o rei da Assíria. O modelo da Assíria é retirado. Meus irmãos, o modelo do mundo não serve para a gente. O modelo de culto do mundo não serve para estar na igreja. Muitos dizem, nossa, mas no Brasil para Cristo é tudo muito quadrado. Vocês não fazem um arraialzinho, não? Vocês não fazem um pula-pipoca? Não fazem uma micare gospel? Não. O modelo do mundo, o modelo da Síria não serve para estar dentro da casa de Deus. Ezequias nos mostra isso claramente. O modelo do mundo deve ser destruído, não deve ser tolerado. E eu creio em nome de Jesus, que enquanto tivermos pastores nessa igreja, que tem o raiachá, que são retos, esse modelo não entrará. Porque como o rei Ezequias levou-nos à compreensão de que isso é imundície. O rei Ezequias confiava no Senhor e inicia as reformas. Vou adiantar aqui, porque senão não vai dar tempo. Ele inicia as reformas. Ao ver o que aconteceu no Reino do Norte, ele vê, esse juízo de Deus eu não quero mais aqui. Vamos começar as reformas. Começa a reinar. Primeira coisa que ele faz é destruição dos altares pagãos. Uma das primeiras coisas foi quebrar os altares dedicados aos falsos deuses. Porque Deus não tolera idolatria. Meu irmão, nós somos templo e habitação de quê? Do Espírito Santo. Como é que um templo, que é a habitação do Espírito Santo, pode ter ídolos? Que ídolos nós temos erguido em nossas vidas? Que ídolos nós temos que retirar? Deus nos traz essa reflexão essa manhã. Assim como Ezequias, olha o texto diz que ele quebrou. Ele não retirou, ele não guardou, não deixou do lado, ele quebrou. Essa manhã é hora de quebrarmos todos os ídolos da nossa vida, para termos uma comunhão completa com Deus. Não podemos ter um coração dividido. A segunda grande reforma que o rei Ezequias faz é a volta do dízimo. Ezequias reinstala o costume do dízimo e logo o povo reagiu imediatamente e generosamente. Muitas vezes, meus irmãos, nós não entregamos o dízimo na casa de Deus porque não fizemos o quê? Não retiramos o ídolo do nosso coração. O amor ao dinheiro, a falta de confiança no Senhor. Ah, meu Deus, mas esse mês, veja, eu ganho R$600, ganho R$1.000. Se eu tirar R$100 para entregar o que é teu, Senhor, eu vou passar fome. Vai acontecer isso. Meu irmão, quem te deu os R$1.000? Quem te sustentou até hoje? Quem te fortaleceu? Muitas vezes alguns podem dizer, não, mas
É fácil dizer, se eu ganhasse 50 mil reais, 40 mil reais, aí é tranquilo, né? Eu dar um dízimo de 5 mil, de 4 mil. Pelo contrário, meu irmão, quanto mais a pessoa ganha, mais ela pensa se vai dar o dízimo ou não. Sabia, pastor? Porque uma coisa, imagina, eu vou dar o dízimo de 100 reais. Outra coisa, eu vou dar o dízimo de 5 mil reais. Dá para fazer coisa com 5 mil? Dá, não dá? Mas uma pessoa que já retirou o ídolo do seu coração, que já quebrou, tem um coração quebrantado para obedecer à ordenança do dízimo. E o rei Ezequias, ele vem e restabelece a festa da Páscoa. Tinha tanta festa para ele restabelecer, por que ele restabelece logo a festa da Páscoa? Vocês já pensaram? Porque a Páscoa tem todo um significado. Páscoa, né? Passagem, passar sobre. A Páscoa significa que o povo de Judá estava celebrando o livramento, a libertação e proteção de Deus em relação a Israel. A Páscoa deixa clara a dependência do povo de Deus em relação a Deus. Quando ele celebra a Páscoa, indiretamente ele fala: olha, Senaqueribe, olha, Síria, eu não dependo mais de vocês, eu dependo de Deus. Como tem sido a celebração da Páscoa? Na minha e na sua vida, meu irmão? A gente tem dito: Deus, eu dependo de você? Ou estamos confiando no braço do homem? Ou estamos confiando em alguém? Aqui Ezequias é tão sábio que tudo que ele restabelecia tinha um significado. Aqui entre as reformas que ele faz, veja, vou ler rapidamente. Ele reúne os sacerdotes e levitas, propõe uma nova aliança com Deus, destrói altares, reabre a porta do templo que seu pai tinha fechado, lembra? Bora, tira isso aí, arranca, abre a porta do templo. Restabelece oferta, dízimo, sacrifício, restitui ofício aos sacerdotes, celebra a Páscoa. Você veja quanta reforma esse homem fez. Mas para fazer isso, tinha que ter o tal do raiachá. Tinha que ser reto. Não tinha que dever nada a ninguém. Não tinha o rabo preso com nada. E esse homem, depois que faz tudo isso, veja o que acontece. Leia aí, Jeremias. 2 Crônicas 32, 1. 2 Crônicas 32, 1. Depois dessas coisas... Espera aí, repete. E? Depois dessas coisas, pausa. Que coisas? Restabelecimento do culto. Retirada da idolatria. Dízimos. Continua. E dessa fidelidade veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acompanhou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. E depois dessas coisas veio quem? Senaqueribe. Ele provoca a ira. Você vê, quando ele deixa de pagar o tributo para Senaqueribe, Senaqueribe até que fala: não, tudo bem, tanto que Senaqueribe vai lá cobrar 14 anos depois. Agora, quando ele restabelece o culto, quando ele restabelece a adoração ao verdadeiro Deus, vem Senaqueribe. Isso nos mostra o que, irmãos? Quem se dispõe a ser um homem de Deus, quem se dispõe a ser uma mulher de Deus, vai virar alvo. Quando você canta: usa-me, Senhor, você quer ser usado? Você quer ser homem de Deus? Quer ser mulher de Deus? Prepare-se para virar um alvo. Sempre que você for contra o mundo, você vai virar alvo.
mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E Senaqueribe decide invadir Judá, mas ele não decide só invadir. Ele decide afrontar Ezequias e afrontar o próprio Deus. O Império Assírio estava numa expansão muito grande. Estava conquistando, invadindo tudo e faltava quem? Judá. E Senaqueribe olha e fala: agora vamos fazer com eles o que fizemos no Reino do Norte. Vai todo mundo para o cativeiro. Ele achava que poderia fazer o mesmo. E aí mandou o seu exército sitiar Jerusalém. E começa a ameaçar o rei Ezequias. Visto a rebelião de Ezequias, ele começa a ameaçar. Aqui, meus irmãos, tem um fato histórico importantíssimo que eu vou ler aqui. Havia naquela época uma pendência militar entre a Assíria e Judá. Pois Ezequias, assim que assume o trono, isso aqui é historiador, veja que corrobora o que está na Bíblia, rompe com o rei da Síria e para de pagar tributos. E essa prestação de contas vem quase 14 anos depois, pois Ezequias se rebela no início do seu reinado. E em 2 Reis 18:13 diz: porém, no ano 14º do rei Ezequias subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Ou seja, Senaqueribe já vem e toma todas as cidades fortes de Judá. Fica faltando o que? A capital, Jerusalém. Onde está o nosso querido rei Ezequias. E no capítulo 18 de 2 Reis, nós temos as invasões de Senaqueribe, do versículo 13 ao 17, que se dão a partir do ano de 701 a.C. Na primeira invasão, vem Senaqueribe, e aí o que acontece? O rei de Judá, rei Ezequias, logo no início do seu reinado, ele faz uma aliança com o Egito e com a Etiópia, que eram reinos em ascensão, para tentar ir contra a Síria. Quando Senaqueribe sabe disso, ele fala o quê? Vem com o exército. E aí Ezequias prontamente manda-lhe um mensageiro e fala: perdoe, perdoe, perdoe. Me perdoe, eu fui fraco, o que eu tenho que fazer? E o rei lhe impõe 300 pesos, talentos. Tem aí no texto bíblico que já vamos ler. E aí o rei Ezequias fica tão desesperado que chega a tirar ouro da casa do Senhor para pagar esses tributos, para apaziguar um pouco a fúria do rei da Síria. Mas adiantou? Não. Nesse texto, leia aí, Jeremias, rapidamente, capítulo 18, versículo 13 a 17, 2 Reis. Porém, no ano 14º do rei de Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e as das ombreiras. Bom, até aí. Você veja, Ezequias faz uma aliança com Egito e Etiópia para tentar resistir ao rei Senaqueribe. Lá no livro de Isaías, tem uma advertência de Isaías dizendo: Ezequias, não se alie com ninguém, confie apenas em Deus. Você vê que Ezequias, apesar de ser esse homem reto, no início do seu reinado, ele ainda estava meio bambo. O profeta fala, ele não escuta, faz a aliança
Qual o resultado? Teve que tirar ouro até de dentro da casa do Senhor. Cuidado. Cuidado com a aliança que você tem feito. Com quem nós temos andado. Muitas vezes o seu pastor, sua esposa, alguma irmã de oração, alguém enviado por Deus fala: fulano, irmã, não vá por esse caminho. Não faça isso. E nós teimamos em desobedecer. E a desobediência aqui de Ezequias, apesar dele ser um raio-achá, você vê, Ezequias era um homem reto e toscanejou. Ele teve que tirar o ouro e a prata da casa de Deus. Teve que pagar com o que não era seu. Muitas vezes nossas alianças vão custar um preço tão alto que nós não teremos nem com o que pagar. Teremos que pegar de um local que não é nem nosso. Veja, um texto simples desse, as verdades que nos traz, pastor. Mas continuando aqui, vamos retornar. Essa foi a primeira invasão. Já na segunda invasão, quando Ezequias já não tem mais aliados. Quando Ezequias está só. Quando Ezequias está duro, não tem mais nem de onde tirar ouro. Resta ele confiar em quem? Resta entre aspas, em Deus. E aí começa a mudança de chave na vida de Ezequias. Ele começa a ter a fé inteiramente firmada em Deus. Ele começa a ter uma fé madura, uma fé que no início estava toscanejando. Agora é uma fé madura. Ele chega ao nível de Jó: Deus me deu, Deus tirou. Confiança total em Deus. E aí ele passa a ter uma grande afronta. Senaqueribe vem, invade as cidades fortificadas e inicia. Primeiro ele manda homens para falar ao rei. E depois ele manda cartas. Senaqueribe era tão inteligente, tão sagaz, que ele queria ganhar a batalha sem lutar. Ele queria ganhar a peleja sem derramar uma gota de sangue. Veja, ele era filho de Sargão II. E além de muito sagaz, treinado em técnicas de guerra, táticas, ele sabia como usar táticas de afronta. Ele sabia como causar medo, como causar temor. Eu creio que o pastor Gedeon, eu já vi um estudo dele, do pastor Gedeon Júnior, falando sobre os assírios. As barbaridades que eles faziam. No templo do rei Senaqueribe, nas passagens, tinham murais, né, com figuras. As figuras eram, sabe de quê? De homens sendo esfolados vivos. De homens sendo mortos, decapitados. Ele adorava sangue. Os assírios adoravam sangue. E aí, com essa dureza, com essa ameaça, ele já queria botar pressão, como diz o outro, botar pressão ali em Senaqueribe, em Ezequias. E da mesma forma, meu irmão, nosso adversário, ele primeiro vem com ameaças. Já viu? Você vai continuar servindo esse Deus mesmo? Você vai continuar tendo esse posicionamento? Olha, eu acho que isso não vai ser bom para você. Se a ameaça não dá certo, ele vem depois com dureza, palavras duras. E se você ficar com medo, é atacado. Por isso que a Bíblia diz: resistir ao diabo firme na fé, e ele fugirá de vós. E em Provérbios 24:10 diz: se tu te mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E a Bíblia diz, vamos aí, Jeremias, vamos adiantar que a hora já está findando. 2 Reis 18, versículo 19. E diz que eles afrontaram. E o rei Senaqueribe manda 3 cabas ruins para afrontar. Se é para afrontar, vamos com gosto, né? Versículo 17.
2 Reis 18, 17. Contudo enviou o rei da Síria a Tartã. Tartã era um general, um comandante, um grandão. Outro. E a Rabsaris. Rabsaris, eunuco-chefe, oficial de alta posição. E Rabsaque. Rabsaque era um oficial. Continua. Com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. E subiram e vieram a Jerusalém. E subindo e vindo eles, pararam ao pé. Tá bom aí. Você vê. Ele manda 3 homens importantíssimos para o quê? Para afrontar. Veio o exército, parou, descem esses 3. E começam a gritar. O povo está no muro, está olhando. E começam a gritar: ei, Ezequias, você vai morrer com todo mundo aí mesmo? Você acha que seu Deus vai te livrar? Você vai ficar enganando o povo? Você está confiando no Egito, aquela cana quebrada que se você botar a mão vai te furar? Desiste logo. Olha o meu exército. Olha o que eu já fiz. Vamos, se rendam, senão eu vou entrar e vou destruir tudo. Eles afrontam, eles começam com um discurso falso. Aqui, eles começam a gritar: tu está confiando em quem, Ezequias? Existe um livro muito interessante, muitos já leram com certeza, que chama A Arte da Guerra, né? Que é de Sun Tzu. Ele diz no livro, veja: não escute discurso falso e nem escute sonhos de fracasso. Não conte no meio dos seus soldados fraqueza. Não conte derrota. Você veja, antes desse cabo escrever, o rei Senaqueribe já usava essa tática. Imagina, você está ali com o seu exército, em Israel começa a escutar isso. E aí um soldado começa a falar: rapaz, não é que é mesmo? Ele é mais poderoso que nós, eu tenho uma mulher e 2 filhos, eu vou me entregar. Começa a plantar a semente do medo, e assim, meu irmão, dessa mesma forma é o inimigo contra a minha e a tua vida. Você já notou? O inimigo começa a falar: ei, desiste. Ei, o que você está fazendo aí ainda? Ei, o que você quer? O inimigo quer te afrontar, mas aquele versículo que lemos é: se te mostrar frouxo, aguenta a pancada. Quem é teu Deus? A quem você serve, meu irmão? Principalmente quem leva pancada, eu só lembro da irmã Ildinha que falava, como? Pastor da Costa Larga, Senhor da Costa Larga para o pastor Gedeon. Principalmente os líderes levam pancada de todo lado, não é? Mas aqui esse texto nos mostra que mesmo que Satanás se levante com astúcia, com palavras vãs, nós temos a opção de fazermos como o rei Davi. Não importa o nosso tamanho, não importa a nossa condição, não importa quem é o inimigo. Davi chega e olha: quem é esse incircunciso filisteu? Ele ouve as afrontas, mas não escuta. Ele ouve, mas não deixa descer ao coração. Meus irmãos, todo dia teremos afronta. Mas se nossa mente estiver ligada em Deus, nós olharemos e diremos: quem é esse incircunciso? Porque a força não está em nós, está em Deus. Descansa, meu irmão. Como diz, relaxa. Relaxa nos braços do Pai. Faz a tua parte, sim. Porque Deus tomará conta de tudo. E aqui nós continuamos. Ezequias, ele nos ensina
que sendo honesto, sendo verdadeiro, sendo um riachar, Deus será conosco e nos dará vitória. Nós não podemos nos mostrar frouxos na hora da angústia. Aqui eu quero fazer um parênteses. Hoje em dia, você já viu que o que mais tem é crente Nutella. Crente Nutella. Qualquer coisa, ai meu Deus do céu, minha vida acabou, eu estou destruído, eu vou morrer. Meu irmão, quem é o Deus que você serve? Eu lembro quando pequeno, ali filho de pastor sempre está por ali, andando, e o pai conversando com um irmão, com outro. Eu lembro os irmãos mais antigos, quando chegavam para falar com o pastor Gedeon, tratar de problemas, eles vinham sim, falavam, diziam qual era o problema, diziam que angustiava, mas sempre falavam, mas pastor, eu confio em Deus. Pastor, isso não vai me parar, eu quero só ajuda em oração, mas eu vou guerrear. Hoje não tem o crente raiz, é o crente Nutella, já chega, minha vida acabou. Ou você confia em Deus, ou sejamos como o rei Ezequias, meu irmão, ou deixa tudo de lado. O rei Ezequias, ele entendeu da pior forma possível como tinha que confiar em Deus. E quando ele se entrega totalmente ao Senhor, nós vamos ver o que acontece. E aqui vem os embaixadores, afrontam, e falam palavras, e mandam homens, e dizem, e falam. E aí um detalhe interessantíssimo, que esse não pode deixar passar. Leia aí o versículo 26. Está lá, Rabsaque, o bichão, falando, né? Ezequias, seu calça frouxa. Vem aqui, seu calça mole. Leia aí, versículo 26. Um detalhe muito interessante. Então disseram Eliaquim, filho de Uquias, e Sebna. Esses aí são os mensageiros do rei Ezequias. E Joá. Porque, só um parênteses aqui, no versículo 18, chegam os mensageiros do rei da Síria, e eles pensam que é Ezequias que vai ir. Ezequias não, mandou os mensageiros dele, né? E aí os mensageiros dele dizem para Rabsaque o quê? Rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Pronto. Os mensageiros de Ezequias viram para Rabsaque, que estava lá falando das afrontas em judaico, fala, fala em siríaco. Sabe por quê? Em siríaco era uma língua que era mais usada na diplomacia e entre os comerciantes. E aí o povo que estava no muro não ia entender. Mas Rabsaque vira e fala, sabe o quê? Vou falar em judaico. Eu vim aqui não foi para falar para vocês, foi falar para esse povo. Eu vim aqui foi para amedrontar mesmo, eu vim aqui foi para tocar o terror. Nós vamos falar em judaico. Leia aí, versículo 27 a 29. Porém Rabsaque lhes disse, porventura mandou-me meu senhor, só a teu senhor e a ti, para falar estas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina. Aí, tá bom. Você vê, e fica falando em hebraico, atacando, olha, e ainda mente, fala, se rendam, porque aqui na Síria vocês vão ter uva, vão ter pão, vão ter terra, vão ter cereal, né? Quando na verdade eles queriam escravizar. Falou, agora se vocês ficarem aí com o rei Ezequias, vocês vão comer, a sua, meu Deus, uma palavra mais, deixa eu pensar uma palavra mais leve. Vocês vão comer os seus excrementos e vão beber da sua própria urina. Abusado, né? Pensa em um cara abusado. A Síria, meu irmão, esse abuso deles é porque ela era uma superpotência. Só para ter uma ideia, o reino de Judá era pequeno e a Síria
uma grande potência. Veja, o palácio do rei Senaqueribe, só o palácio do rei Senaqueribe, o local onde ele guardava o seu arsenal, era 20 vezes maior do que Jerusalém. Jerusalém era 1/20 menor do que o palácio e onde Senaqueribe guardava o arsenal. Veja como Ezequias foi um homem de fé. Meu irmão, por situações muito menores nós entramos em pânico. Não cremos no Senhor. Agora imagine Ezequias, sua capital, não era nem do tamanho do palácio do rei Senaqueribe. E aí eles vêm, eles afrontam, eles são soberbos. E o rei Ezequias, ele tem um posicionamento muito interessante, que ele manda os seus mensageiros e avisa ao povo o seguinte, mais 10 minutinhos, irmãos, e avisa o povo o seguinte: vocês não irão falar nada, vão ouvir e vão ficar em silêncio, só escutem. Quem vai dar a resposta é Deus. Meu irmão, vocês entenderam? Diante das afrontas que sofremos, adianta, por vezes, falar? Vai adiantar brigar? Vai adiantar caçar confusão? Vai adiantar fazer um levante na igreja? Fique calado. A resposta vem de Deus. A resposta vem de Deus. Ai, é porque olha aqui. Olha esse WhatsApp que eu recebi, que absurdo. Pega e fala: Deus, a resposta vem de ti. Meu irmão, no capítulo 19, abre aí, Jeremias, 2 Reis 19, versículo 1. Depois que ele ouve todas essas impropéries, o que faz o rei? E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Versículo 2. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciões dos sacerdotes, cobertos de panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Veja, quando vêm os mensageiros já com as vestes rasgadas e falam com o rei Ezequias, o que ele faz? Ele entra diante de Deus. Ele rasga as suas vestes. Ele sabe onde resolver o problema. Ele sabe quem vai resolver seu problema. Ele está dizendo para Deus: Deus, hoje é dia de problema. Leia aí o versículo 3. Os quais disseram-lhes: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia. Dia de angústia. Prossiga. E de vitupério. Viteração. Terceiro. E de blasfêmia. Blasfêmia. Porque os filhos chegaram ao parto. E a mãe... não há força para os ter. Hoje é dia de angústia. Dia de vitupério. De humilhação. De blasfêmia. Olha aí, Senhor, o que esse homem está falando. A mãe chegou na hora de dar o parto, de parir, de dar o parto. A mãe chegou na hora do parto e não tem forças. Chegou a hora de dar à luz, ele olha para Deus e diz: Deus, nós não temos soldados, nós estamos fracos, não temos estratégia, não podemos fazer nada, hoje é dia de vergonha. E para piorar a situação depois disso,
o rei Senaqueribe ainda manda cartas. Porque lá os 3 boca aberta que estavam lá falando, né? Contra o povo, eles retornam, o rei Senaqueribe está em outra guerra, e aí manda cartas. E nessas cartas, além de ofender a Ezequias, ao povo, ele ofende o próprio Deus. Você veja, o rei Senaqueribe diz, espera aí, quem são os deuses para livrar vocês das minhas mãos? Olha o que eu já fiz em tudo que é lugar, cadê os deuses das outras terras? Ah, e tem um detalhe, Jerusalém, lá o reino do norte, não adorava ao mesmo Deus? E o que ele fez? Ele é um mentiroso. Ele é um enganador. E aí Ezequias, depois disso, ele pega as cartas. Ele falou, chega, estou no meu limite. Ele pega as cartas, com mais afrontas, e leva para a casa de Deus. Para onde estamos levando as nossas angústias? As nossas afrontas? É para a vizinha que vai fofocar sobre sua vida? É na rede social? Ai, acordei para baixo. Você tem um lugar. É a casa de Deus. Pega a carta. Pega a carta, entrega para quem vai responder. O rei Ezequias faz uma oração tão linda, não dá para explanar agora, mas ele pega e entrega para Deus. Ele se entrega para Deus, ele diz, eu não posso nada, eu não sei nada, estou em teus braços. Sabe por que o crente sofre? Porque quer. O problema que eu tenho em minha vida não é meu, é de Deus. A angústia que vier sobre minha vida não é uma afronta a mim, se eu sou servo de Deus, se eu sou um raiachá, é uma afronta a Deus. A Bíblia diz o que? Ai daquele que tocar em um destes pequeninos. Meu irmão, dizem que a ansiedade hoje é um das doenças do século, não é? A agonia, o amanhã. Aprenda a confiar em Deus. Entrega, entrega. Você não está aqui até hoje, Deus não te sustentou até hoje. Confia no Senhor, confia que Deus mandará a resposta. E aqui, eu quero ler com os irmãos a resposta que Deus dá ao rei Ezequias. 2 Reis 19. 2 Reis 19. Vamos lá, versículo 28. 19, 28. Olha o que Deus fala. Na Bíblia, nenhuma palavra é à toa. Veja aqui. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância do rei subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. Sabe por que Deus botou esse texto aqui? Porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca. Acha que foi à toa? Os assírios, uma das formas de tortura que eles usavam era, sabe o quê? Botar anzol no nariz dos seus inimigos e sair puxando. E freio na boca. E olha aqui, Deus diz que vai fazer com o rei a mesma coisa. E no versículo 32 a 37, veja. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, não entrará, não lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, não há de levantar tranqueira contra ela. Pelo caminho por onde vier,
por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantavam os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Retirou-se Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisrode, seu Deus, Adramaleque e Cerezer, seus filhos, o feriram à espada. Veja, Deus manda um anjo, mata 185.000 homens, nenhuma flecha entrou, ninguém entrou na cidade, nenhum cerco foi feito. Senaqueribe volta e é morto pelos próprios filhos. Meu irmão, olha quem é o seu Deus. Se ele fez isso com o rei da Síria, o que ele não pode fazer por você? É a falta de mantimento, é a falta de dinheiro, é o filho. Confia no Deus que pegou o rei de Senaqueribe e trouxe pelo nariz, com anzol. E aqui, meus irmãos, para encerrar, vamos ser rápidos. O rei Ezequias, infelizmente, ele não tinha só qualidades, ele tinha algumas fragilidades, que vamos passar aqui rapidamente. As fragilidades do rei Ezequias era, como todo homem, filho de Adão, ele também tinha os seus percalços. A primeira foi ele ter demonstrado pouco interesse em preservar a herança espiritual para as gerações vindouras, para com seus filhos. Aqui na história não dá para entrar. Depois que a batalha é vencida pelo Senhor, ele fica doente, faz aquela oração, Isaías volta, ele é curado, e aí vem uma comitiva da Babilônia visitar. E ele deixa o orgulho entrar em seu coração e mostra todas as riquezas, e mostra tudo que tem em casa. E aí vem o profeta Isaías e diz: olha, o que você mostrou? Tudo. Por causa do teu orgulho e porque tu fizestes isso, Judá será invadida, será tornada cativa. E o rei Ezequias fala: quando? Depois da sua morte. Ele vira e fala: boa é essa palavra. Ou seja, estou nem aí, né? Vou morrer na boa mesmo. E mesmo com a enfermidade, quando diz: põe a tua casa em ordem, ele não se atenta a isso. Tanto que o seu filho Manassés se torna outro rei ímpio, outro rei injusto. Outra fragilidade do rei Ezequias é ter exibido toda a sua riqueza, ter deixado o orgulho subir no seu coração. E a Bíblia diz que antes da ruína precede o orgulho, né? Aqui outra questão que o autor da nossa revista põe: o descuido com a casa, o orgulho e o momento de soberba e imprudência, que foi quando ele demonstrou. E para finalizar, meus irmãos, correndo aqui, quais são as lições que podemos aprender com o rei Ezequias? A primeira delas é confiar no Senhor. 2 Reis 18:5. Vamos, Jeremias. 2 Reis 18:5. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Confiança em Deus. A confiança em Deus fez com que ele vencesse o exército, fez com que fosse curado. A segunda lição que temos é que ele tinha uma vida de oração. Entre tantas qualidades do rei Ezequias, uma que se destacava era a vida de oração. Isso pode ser visto em 2 Reis 19, 14, 15, quando diz: o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu.
Ele se viu apertado, o que ele fez? Oração. E a terceira grande lição que temos aqui também é o amor à palavra de Deus. Ele conhecia a Torá. E por conhecer a palavra, ele instalou todas as reformas. E veja que interessante, Provérbios 25:1 diz: estes são os provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Ezequias, ele foi o patrono de vários provérbios. Você veja, era um homem que amava a palavra de Deus. E ao amarmos a palavra de Deus, nós aprendemos o quê? Amar e temer a Deus, obedecer ao Senhor, amar ao próximo, a viver nesse mundo, é o nosso manual. E por último, ele nos ensina a ter cautela contra o orgulho. Ter cautela quanto à exposição da vida pessoal. Já viu? Tem gente que tudo está no Facebook, tudo está no Instagram, tudo tem que comentar. Vai, meu irmão, vai mostrando a riqueza que você tem na sua casa, vai mostrando o teu cômodo, vai mostrando tua vida, que vai vir um Babilônio que vai levar tudo. Então aqui nós somos advertidos à autoexposição da vida pessoal e por fim o descuido com a vida espiritual da família. Esse estudo aqui, pastor Gedeon, dava para dar umas 4 aulas. Eu apertei, tá? Mas eu espero que os irmãos tenham aprendido um pouco sobre a vida do rei Ezequias, compreendido como Deus foi com ele, os momentos de fraqueza, os momentos de vitória, e que possamos aplicar a cada dia em nossa vida. Amém? Senhor Deus de amor, Deus de graça, te louvamos por mais este estudo, te louvamos porque ensina-nos cada vez mais pela tua palavra, pela tua bondade, pelo teu amor. E que possamos nos tornar a cada dia, Senhor, como o rei Ezequias, um homem que tem a confiança em Ti, um homem que ama a Tua palavra, um homem que não admite idolatria, um homem que quer estar junto a Ti. E que possamos ser exemplo nesta nação, exemplo nesta pátria, exemplo na igreja, na família, no serviço, onde formos, que sejamos luz. E Te agradeço pela vida de cada irmão. Obrigado, Senhor. Amém. Vamos orar abençoando, é uma tradição nossa, né? Senhor, muito obrigado pela vida do Jesuá, ó Deus. Continua abençoando, continua usando, dando da Tua graça, abençoa a esposa, abençoa os filhinhos. Nós Te louvamos e Te engrandecemos. Dá a Ele, Senhor, toda a sorte de bênçãos. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Mas o Jesuá, a última parte que você disse que teve que espremer, hoje à noite você pode dar. Não é verdade, irmãos? Eu pregaria hoje à noite. Mas hoje à noite você pode terminar o estudo. Nós vamos conversar isso. Hoje, não tem pastor. Eu anseio por ser alimentado pelo meu pastor essa noite. Hoje à noite poderia terminar direitinho, maravilhoso, não é verdade? Vamos pensar nisso até hoje à noite. Não, a mensagem da manhã já está na mente. É só, né? Continuar, né? Não vem escapar, não. Glória a Deus. Jeremias, muito obrigado pelo carinho, viu? Só Deus para recompensar, viu, Jeremias? Glória a Deus. Irmãos, que lição preciosa, que revista preciosa, né? Como Deus é bom. Estamos agora já ansiosos pelos próximos capítulos de nossa revista, para entender, aprender e discernir.